Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar para você que está aí me ouvindo, mulher, que acabou de saber que seu marido está te traindo ou de repente você até já foi abandonada. O meu nome é Roberta Nasa, eu faço vídeos sobre restauração pessoal. Há pouco mais de 3 anos o meu esposo saiu de casa. Eu fiquei naquela dor que você que está passando por isso sabe como é que é, naquele transtorno, naquela ansiedade, naquela depressão, naquele sofrimento, passei por todas as tempestades que você possa imaginar. E Deus me curou, Deus me resgatou e hoje eu tô aqui para falar para você que é possível sim sair desse transtorno, desse famoso deserto que as pessoas falam. E eu quero falar para você ainda mais. Talvez você tá achando que a sua felicidade só vai ser plena depois que o seu marido voltar para casa. Eu tô aqui para mostrar para você que não é bem assim. Você precisa se curar, você precisa se restaurar, você precisa se encontrar, permitir que Deus faça a obra na sua vida. E depois você faz o que você quiser. Você luta pela restauração do seu casamento, você fica sozinha, você faz o que você quiser. Ou melhor, o que Deus quiser que você faça. Porque a partir do momento que você tem uma experiência com o Senhor, a partir do momento que você mergulha na palavra de Deus, você vai entender o que Deus quer para você, assim como eu entendi também o que Deus quer para minha vida. Hoje eu quero falar com você sobre uma experiência que eu passei quando eu era muito pequenininha, não tinha nem noção de quem eu era na vida e no mundo. Há muito tempo atrás, meu pai ele faleceu, eu tinha 4 anos de idade, mas quando eu era bebezinha, eu me lembrei, a minha mãe hoje é falecida, mas ela me contou uma vez que eu estava brincando com uma cobra. E por que eu lembrei de falar isso para você? Porque eu vou ler aqui para você 2 passagens bíblicas que falam sobre maturidade. E eu me lembrei de quando eu era pequena, que a minha mãe me contou, que eu brinquei com uma cobra muito venenosa, uma cobra perigosíssima. E quando eles se deram por conta, na época, a minha cidade hoje é uma cidade, continua sendo uma cidade do interior bem aconchegante, com uma população bem pequena, mas antigamente, há 50 anos atrás, vamos dizer assim, era bem menor ainda. Então tinha muito mato, poucas pessoas moravam lá nessa região onde eu nasci, então tinha muito mato em volta da minha casa, tinha terrenos que estavam desocupados e por conta disso, uma bendita de uma cobra, né, vamos dizer assim, uma bendita de uma cobra, ela foi indo para o lugar onde eu estava. E quando os adultos que estavam perto, que provavelmente era minha mãe e meu pai, quando eles se deram por conta, eu estava brincando com aquela cobra venenosa. Por que eu trouxe esse relato para vocês, né? Porque naturalmente se eu soubesse, se eu tivesse o entendimento que aquela cobra era venenosa, primeiro que eu não chego nem perto de cobra porque eu tenho pavor. Eu não chegaria se eu soubesse, se eu tivesse a consciência que aquela cobra era venenosa. Eu até hoje, pode ser venenosa ou não, eu não chego perto, porque eu não gosto de cobra. Esse relato que eu me lembrei disso há poucas horas, me fez lembrar de uma versão, um versículo da Bíblia que Paulo, ele fala, que está lá em 1 Coríntios. Eu trouxe aqui para você, ó, no 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 11, que Paulo fala assim, olha: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. E eu quero falar para você hoje sobre maturidade. Quando acontece essa situação, né, do marido sair de casa, a gente começa a não ter raciocínio, a não controlar o que a gente faz, a não controlar as nossas emoções. As emoções elas ficam super, mega, hiper afloradas e a gente só pensa em discutir, só pensa em falar, só pensa em chorar, só pensa em revidar aquilo que as pessoas falam com a gente. Isso aí, além das emoções que ficam afloradas, além do descontrole emocional que acontece com a gente, existe um pouquinho também de imaturidade, né? A gente quer pagar na mesma moeda, a pessoa faz alguma coisa com a gente quer ser pior do que aquela pessoa. Isso tudo vai trazendo só transtornos para as nossas vidas, né? Para a minha vida e para a sua vida também. Eu também passei por um curto período de tempo com essas situações. Eu logo no início eu não quis entrar nessa, de que infelizmente muitas mulheres fazem, muitas mulheres elas ficam cobrando, revidando, elas ficam ameaçando, ficam provocando nas redes sociais, ficam ligando, perturbando. Eu desde o início eu não tive esse desejo, graças a Deus eu não tive essa vontade.
Mas muitas mulheres, infelizmente, elas entram nessa vertente e começam a se machucarem e machucarem as pessoas também que estão à sua volta ali vivendo com elas. No meu caso, né, que tinha os meus filhos, mas as mulheres também às vezes têm seus filhos, mas às vezes também tem sua mãe, tem seu pai, seus parentes que estão ali, as amigas que estão ali apoiando, e as pessoas estão aconselhando, e a pessoa está fazendo ao contrário, a pessoa está sofrendo, ela não está vendo. Porque quando você faz isso, quando você provoca, quando você fica dando indireta, fica fazendo de tudo para poder irritar a outra pessoa que saiu, que no caso você acha que aquela pessoa ali merece ser castigada por você mesma, né? Todo mundo sofre, não é só você que sofre, porque você vai sofrer depois as consequências daquilo que você fez, e as pessoas que estão à sua volta sofrem por ver você dessa forma, né? Então as pessoas vão te aconselhando e infelizmente a gente não vê, não ouve nada. No meu caso especificamente, eu não tive pensei, né, vou falar a verdade para vocês, eu pensei em fazer da vida dele um verdadeiro inferno, porque eu tinha armas para isso, né, ferramentas para isso, né, mas logo o primeiro passo que eu dei foi mergulhar na palavra de Deus, foi voltar para os caminhos do Senhor, porque eu estava super afastada dos caminhos do Senhor. Então isso fez com que eu não entrasse nessa briga aí, né, para poder ver quem era melhor, quem era pior, quem tinha direito, quem não tinha. E dando continuidade a isso que eu estou falando para você, Paulo fala aqui, né, quando a gente tem o entendimento de que a gente amadurece, que a gente cresce, não só na estatura, mas também emocionalmente, espiritualmente, a gente começa a não validar essas coisas na nossa vida, porque a gente sabe que essas coisas, elas são coisas nocivas e que vão nos levar cada dia mais para o fundo do poço, porque para sair de lá é difícil, para sair do fundo do poço é difícil. E essa maturidade é que Deus quer da nossa vida, Deus quer da sua vida e Deus quer da minha vida também. Eu também trouxe um versículo para você que está lá em 1 Tessalonicenses, deixa eu ver aqui, quase não sai. Tessalonicenses, quase que não sai. Está no versículo 5, deixa eu ler aqui para vocês. A partir do 21 vai até o 22. Essa é uma versão mais atualizada, mas ela fala o seguinte, olha, examinem tudo, fiquem com o que é bom. Algumas passagens falam, examinai tudo e retende o que é bom, né? E evitem todo tipo de mal. Algumas versões, elas falam, deixa eu ver aqui, não, agora se eu tirar aqui eu vou sair. Fugir da aparência do mal, me lembrei. Isso tem tudo a ver com o versículo que eu falei anteriormente, né? Porque quando você tem maturidade, quando você amadurece as suas emoções, espiritualmente também falando, você começa a mapear as coisas e começa a ver que aquilo ali não vai dar em boa coisa, você começa a fugir da aparência do mal, você começa a analisar as coisas e ver, será que realmente eu tenho que fazer isso, eu tenho que entrar nessa? Não, você começa a examinar, literalmente você começa a examinar, isso quando você tem uma atitude madura. Eu trouxe aqui para você também, deixa eu ver aqui, falei para você sobre a cobra, porque eu anoto tudo, porque eu não quero esquecer aquilo que eu quero falar para vocês. Você começa a ter atitudes maduras, como por exemplo, deixa eu ver se eu consigo me lembrar de uma aqui, talvez eu possa até falar delas para vocês. Eu vou falar uma para vocês aqui que eu acho que não tem problema. Uma dessas vezes, o meu esposo ligou para mim pra gente resolver algumas coisas, ele estava lá com a OM, e só que eram coisas assim que já estavam na justiça, né? Então ele quis resolver isso de forma não amigável, mas vamos dizer assim, de forma que beneficiasse ele, né? Então eu percebi aquela atitude dele e eu não atendi o telefone né, ele me ligou e eu falei para ele que isso aí estava no processo, né, no qual a gente tinha colocado. Por quê? Porque, como eu acabei de falar para vocês aqui, do fugir da aparência do mal, eu sabia que o estado mental que eu estava, o estado emocional que eu estava, se eu entrasse numa de querer entrar na conversa com ele, que já tinha acontecido anteriormente, a gente só estava discutindo, ele estava com o nervo à flor da pele, eu também,
Porque eu não consigo entender, na verdade eu consigo entender, né? Estou falando para vocês assim como força de expressão. Como que uma pessoa, ela se ausenta e depois ela quer dominar as coisas que ficaram em casa, ela quer saber de uma certa forma, mesmo alfinetando, mesmo bisbilhotando a pessoa quer saber o que está acontecendo, né? Que na verdade, quando o intuito dele ligar também, o intuito dele saber, era saber o que estava acontecendo, o que eu iria falar, o que estava acontecendo na nossa casa. Então eu me preservei muito, eu tentei falar, não comentar para ele as coisas que estavam acontecendo, porque ele não queria resolver. Ele também não podia resolver, não estava fazendo nenhum esforço para poder resolver, então eu cheguei na conclusão de que também ele não tinha que saber de nada que estava acontecendo dentro de casa. Então, quando a gente tem essa maturidade, a gente começa a fugir dessas coisas que acontecem na vida da gente, porque a verdade é que, infelizmente, né, Satanás se aproveita dessas situações todas para poder causar mais contenda, causar mais confusão. E quem está em volta da gente, que são os filhos, que eu sempre falo que é o meu caso especificamente, às vezes você não tem filho, às vezes seus filhos estão morando longe, que eu conheço muitas e muitas mulheres que os filhos, elas foram abandonadas pelos esposos, mas os filhos já têm as suas próprias vidas, já estão casados, mas não tem como os filhos não sofrerem junto com uma situação dessa. No meu caso, meus filhos estavam em casa. Mas tem muitas mulheres que passam por essas situações e os filhos estão ausentes, estão em outros lugares, mas não deixam de sofrer também. Porque sabe que a mãe está sofrendo e mesmo que ela não conte nada, né? Porque é bem difícil da pessoa não saber e a pessoa não querer contar, a gente sente, né? A gente sente que alguma coisa não está bem, os filhos sentem que a pessoa não está bem e na voz, na expressão, no olhar, né, que às vezes fazem videochamada, às vezes falam, a pessoa sente que a pessoa não está bem. Então, de uma forma geral, sofre todo mundo. Então, hoje o meu vídeo vai ser curtinho, vai ser para falar para você. Não entra nessa de querer revidar, de querer provocar, de querer dizer que tá tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso, sendo que às vezes não está. Fica na sua, se apega na palavra de Deus, peça orientação a Deus, aquilo que você tem que fazer, tudo que você tem que falar. Procure amadurecer não só as suas emoções, que você precisa que as suas emoções amadureçam agora, nesse momento crítico que você está entrando. Se você acabou de entrar, se você está me ouvindo agora, você acabou de descobrir que seu esposo saiu de casa, ou talvez você já tenha uma semana, você já tem um mês, talvez você já tenha anos que está nesse processo, né, de assimilar as coisas. Deixa Deus tomar conta de tudo, porque Deus, ele vai fazer tudo no tempo dele, na hora dele. A única coisa que você tem que fazer agora, de imediato, é olhar para você, se cuidar, se restaurar, mergulhar na palavra de Deus, investir em você, não só na sua aparência física, né, no seu autocuidado, que o autocuidado ele envolve não só a parte do corpo, mas da alma e do espírito também, que quando você entra em processo de intimidade com o Senhor, você cresce espiritualmente, o seu semblante fica melhor, a sua alma fica melhor. Então é de uma forma geral esse autocuidado que eu falo. Então procure olhar para você nesse primeiro momento, procure não lembrar, não ver, não provocar, não fazer nada da pessoa que está do outro lado, porque tudo que a gente planta a gente colhe. Talvez você esteja colhendo alguma coisa que você plantou no passado e você não sabe, que foi o meu caso. Eu sei que eu plantei coisas ruins no passado e também colhi coisas agora, infelizmente. Então meu recado para você é esse: cresça espiritualmente na presença de Deus, que Deus ele vai mostrar o caminho para você, Deus vai colocar pessoas no seu caminho e vão te orientar porque às vezes você fala assim, mas eu não tenho amigo, mas eu não tenho amiga, não tenho quem me apoie. Tem sim, se não tiver, peça para Deus enviar, que ele vai enviar. Eu tenho certeza que você tem uma pessoa que vai te ajudar, uma amiga, uma pessoa que talvez você acabou de conhecer, mas Deus ele vai te ajudar. E se ele não mandar ninguém fisicamente falando, ele próprio vai estar com você aí 24 horas, como fez comigo. Deus ele não desgrudou de mim nem um pouquinho, nem um minuto, nem um segundo. Eu consegui passar por isso, me restaurei nele. Hoje eu estou aqui para mostrar para você que é possível sim essa dor que dilacera o seu coração, ela desaparecer, ela ser curada e você ser restaurada para você dar frutos para o Senhor. A partir disso eu fiz um e-book pequenininho que você lê rapidinho, que fala dos primeiros socorros, o SOS, assim que você entra no deserto, o que você tem que fazer. Eu fiz um compilado de tudo aquilo que eu passei, de tudo aquilo que eu sofri, e fiz esse e-book para você poder entender como que você precisa sair desse deserto da melhor forma possível e o mais rápido possível.
O meu nome é Roberta Nasa, me siga lá nas redes sociais, no meu Instagram, @Roberta Nasa, conheça um pouco mais do meu trabalho e eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau.